O sorriso, ele é contagiante e você pode ter certeza. Ele é uma das primeiras coisas que as pessoas notam em você. E por isso hoje no Doutor Podcast eu tenho o prazer de receber aqui a rainha das lentes em resina, a doutora Paola Delay. Seja bem-vinda, Paola, ao nosso espaço, ao nosso podcast. Muito obrigada, eu agradeço pelo convite para poder contar um pouquinho da minha história, né? E falar um pouquinho sobre as lentes de resina. A doutora Paola, gente, ela ganhou muito destaque em Vitória. E hoje nós vamos contar detalhes e ela vai contar também detalhes sobre as lentes, porque ela não é facetas. São lentes realmente finas em resina. Paola, eu sei que você entrou nesse mundo das resinas tem aí cerca de quanto tempo? Um pouquinho mais de um ano. Tem um pouquinho mais de um ano que você entrou. Isso. Então, como foi? Porque, na verdade, você não tem um ano de formada, você já tem mais de uma década de formada, Exatamente. né? E antes você atuava em qual área? Então, tenho 11 anos de formada, eu atuava na área da ortodontia. Na verdade, quando eu formei, eu fui trabalhar em prefeitura, né? Fiquei 3 anos em prefeitura. E aí decidi que a especialidade da minha vida seria a ortodontia. E achei que faria isso, só isso pro resto da minha vida. Uhum. E aí fiz minha especialização e fiquei praticamente 10 anos aí só fazendo, tirando os 3 da prefeitura, né? Só fazendo ortodontia. Então eu não fazia nem limpeza, eu não fazia nada mais. Ah, não fazia também? Não fazia restauração, não fazia nada. Fazia apenas a orto. Só pacientes de aparelho que eu atendia. Uhum. E aí, um belo dia, eu fui convidada para ser ortodontista em um consultório aqui em Vitória, onde a doutora fazia as facetas de resina. Uhum. E eu comecei a observar, né, o trabalho dela. Todos os dias que eu estava lá, eu ia no consultório que ela estava atendendo, ver como que era e falava com ela assim, eu acho que isso não é para mim. Nossa, não dá. Ficar 4, 5 horas com o mesmo paciente, não. Meu negócio é rapidez, agilidade. O paciente senta na cadeira, faz minha manutenção e libera o paciente. Uhum. Mas, o que acontecia? Durante todos esses anos, eu fazia parte da ortodontia e todos os meus pacientes de orto que eu finalizava, eu encaminhava para alguém poder fazer a parte estética, né? Ou algum espacinho que não fechava, ou algum paciente que tinha o dente conoide, que é um dente mais fininho, ou algum outro trabalho estético, eu encaminhava esse paciente. Uhum. E aí eu comecei a perceber que esses pacientes que eu encaminhava para estética, eles ficavam muito mais felizes e agradecia muito mais o profissional da estética do que o profissional da ortodontia, que ficava ali com ele 2 anos. Corrigiu tudo, né? Corrigia mordida, corrigia tudo, mas não. O que importava no final era ele olhar no espelho e ver que o sorriso dele estava lindo graças à estética. Uhum. E aí, como eu fui trabalhar nesse consultório, eu comecei a pensar. Falei, não, gente, como assim? Eu quero transformar sorriso também. Eu quero que o paciente tenha essa gratidão por mim, né? Por eu ter feito esse trabalho. E aí, conversando com a doutora, ela falou, por que você não faz um curso? Eu falei, não sei, vou fazer não. Aí depois falei, vou fazer. E aí, fiz um curso aqui em Vitória mesmo, um curso mais barato pra ver, né? Se eu realmente iria gostar Ia de fazer, se identificar, né? Ia fazer bem, né? E aí, gostei de ter feito, né? Gostei do meu trabalho lá no curso. Lógico que não ficou o mais lindo do mundo, porque não tem jeito, não fica. Sim, né? você tá A gente começando, melhora né? com a prática. E aí, depois desse curso, aí fui fazendo mais cursos, fui para São Paulo. Não parou mais, né? Não, fiz curso da Ieda, né? Que é referência. Fiz curso da Dani Alcade. E aí, fiz, sei lá, já fiz uns 9 cursos de facetas de resina. Doutor Ricardo Gonçalves. Muitos, Abex, muitos. Só os tops mesmo, graças a Deus. E com isso, Paula, eu percebo muito, né, ali, principalmente nas suas redes sociais, os seus casos, você acaba desenvolvendo a sua própria técnica, né? Sim, aperfeiçoando, né, questão de formato, né, cores, textura. Agora, uma coisa que eu sei que as pessoas têm muita dúvida é quem escolhe a cor. Então, quem escolhe a cor é o paciente. Então, muitas vezes, o paciente chega lá no meu perfil e fala assim, mas você só faz brancão? Eu falo, não só faço brancão, mas é o que o meu paciente quer. Às vezes, a gente dá uma orientação com relação à cor, mas quem escolhe a cor mesmo é o paciente. Quem escolhe o formato sou eu, claro, né? Eu vejo o melhor formato para o rosto do paciente, que vai ficar mais harmônico, né? Mais bonito. Só que eu também tenho que respeitar,
a escolha do meu paciente. Uhum. Porque se ele chegar pra mim e falar, eu prefiro um dente mais quadrado, eu vou fazer um dente redondo? É. Não, ele não vai gostar, ele não vai ficar satisfeito. E quem Sim. tem que ficar satisfeito é ele, né? Não sou eu. Porque vai estar na boca dele, é o sonho dele. Uhum. Então eu tenho que fazer o que ele pede. Mesma coisa com a translucidez, né? Uhum. Que são as pontinhas transparentes. Tem paciente que não gosta. Tem paciente que É gosta. mesmo, não gosta. Não, tem paciente que não gosta, que quer tudo branco. E aí a gente faz tudo branco. Uhum. Quando quer pontinha transparente, a gente faz pontinha transparente. A gente vai de acordo com o que o paciente deseja. Né? Então, ele tem uma participação direta com você ali Tem. nas escolhas, né? Exatamente. A gente dá a melhor opção para ele e aí, Uhum. junto comigo, ele decide, né? Qual cor, qual formato, qual a técnica que ele vai querer fazer. Se é estratificada Uhum. ou não. Uhum. É ele que escolhe. E cai uma questão também, Paula, eu sei que as técnicas vão aperfeiçoando muito, né? Eu refiz as minhas facetas com você também, e a gente vai refazer de novo também, né? Que aí já quer Exatamente. utilizar uma técnica nova, eu sou sempre a cobaia, né? A paciente modelo. É. E eu vejo assim, eu sei que quando as pessoas falam assim, eu não quero algo permanente, né? A gente sabe que nada na vida é permanente, né? E as pessoas ficam assim, mas é reversível. Igual, por exemplo, eu nunca ficaria nunca mais sem lentes. Eu não quero. Meu dente tinha diastema, era pequenininho, né? Aquele dente infantil. Só que com as facetas em resina, com as lentes em resina, todo mundo trouxe essa história, né? De que é reversível, Sim, né? sim. Que não tem desgaste nos dentes. Como é que é hoje aplicada a sua técnica? Como é que você vê isso e você traz essa informação para o seu paciente? Então, questão de desgaste é o seguinte. Lente em resina não tem desgaste? Depende. Porque não é todo mundo que dá pra fazer sem desgaste, Uhum. né? Quem tem dente volumoso, a gente não pode fazer sem um pequeno desgaste, porque senão vai ficar com ainda mais volume, a pessoa vai ficar dentuça, Sim. né? Quem tem um dente tortinho, que tá fora de posição, que não quer de jeito nenhum colocar aparelho, então a gente precisa desgastar aquele dente, aí a pergunta que eu mais recebo do paciente, tá, mas você vai desgastar esse dente aqui, e depois, se eu quiser ficar sem a resina? Não, tudo bem, você vai ficar sem a resina, a gente vai remover e a gente vai dar um polimento naquele dente que foi desgastado. O desgaste, ele é mínimo, então assim, não chega na dentina, né, que é a segunda camada do dente. A gente tem o esmalte e tem a dentina, que é onde tem os túbulos, que gera sensibilidade. A gente não chega, né, na dentina, tanto que a gente faz sem anestesia. Porque na hora que o paciente começa a sentir, a gente tem que parar. Né? Então, vida normal. Eu quero remover, não quero mais usar. A gente vai remover com a broca correta, vai polir, e aí, vida que segue. Só que, como você falou, é muito difícil um paciente que tinha dente desgastado por bruxismo, ou um paciente que não gostava da cor do dente, querer voltar o que era antes. Sim. Entendeu? Ele quer sempre melhorar. Né? Então, o que ninguém quer tirar. Quem coloca não quer tirar. Verdade. Né? Com certeza, porque eu acho que, né, transforma a sua vida, Exatamente. gente. E realmente, assim, o sorriso, ele é um cartão de visita. É. Né? Você fecha negócios porque você parece ser mais simpático por causa Sim, do sorriso, né? saúde. A boca fica mais saudável. É. Tudo muda. Então, não é apenas lente, né? Apenas o sorriso. Não, é a sua vida que vai ser transformada com isso. E falando em saúde, a gente vê hoje... acabou ficando muito em alta, né? Não só lentes em resina, como de porcelana, também a parte estética. Eu vejo que depois da pandemia, que a gente tirou as máscaras, né? Tá todo Você muito... olha mais no espelho. se olha mais e agora Tira tem mais... foto. tem mais a questão do digital, que você tem que aparecer mais, né? Só que a gente vê, assim, todo mundo falando muito dessa parte de estética, principalmente do sorriso. E... de vez em quando a gente encontra ali no Instagram alguns casos de facetas com a gengiva muito inflamada, né? Com a gengiva vermelha sangrando. Por que isso acontece? Então, primeiramente, quando a gente vai fazer a lente de resina, de porcelana, do que for, a gente precisa preparar essa boca para poder receber essa lente. Então, a gente precisa fazer um trabalho de limpeza, precisa conscientizar esse paciente de que ele precisa ter uma higiene bucal muito boa, né? Porque não adianta simplesmente eu ir lá instalar a lente e ele não cuidar, né? Ele precisa cuidar, ele precisa passar fio dental relacionado à lente. Não pode ter degrau na gengiva. Então, tem muito profissional que faz
Mas na hora de dar o acabamento nessa lente, acaba não dando o correto acabamento e aí fica com degrau, né? Um degrau que existe entre a gengiva e a lente. E ali fica acumulando placa bacteriana, fica acumulando restinho de comida. E aí não tem jeito, vai inflamar. Então, se você tem lente e está com a gengiva sempre inflamada, mesmo fazendo toda a higienização, você provavelmente está com um problema nessa lente e tem que olhar, né, o que que é. Se é um degrau, se é uma trinca, se o acabamento foi feito da maneira correta. Então, tudo isso a gente tem que avaliar. Então, assim, é importante avaliar também a escolha do profissional para ter esse cuidado, né? Exatamente. E na internet a gente sempre vê, você falou, paciente que às vezes tem muito volume e faz a faceta, fica parecendo aquele cachinho de banana, né? Exatamente. Fica redondinho lá em cima, né? Isso tem que ser conversado com o paciente. O paciente fala, não quero que desgasta o meu dente de jeito nenhum. Aí você precisa explicar para o paciente que o dente dele vai ficar com volume maior. Não tem como não ficar, porque a gente acrescenta o material, né, por cima do dente. Então vai ficar com um volume maior. Aí vai da escolha do paciente querer fazer o desgaste ou não. Ou não, né? Então, Paula, então assim, fazer as facetas em resina é um trabalho manual, porque é seu, né? Você que está ali esculpindo e direcionando como é que vai ficar o formato. Então, as lentes de resina, a gente esculpe mesmo, dente por dente, faz na mão. Eu trabalho com a técnica direta, então a gente não manda nada para o laboratório. É tudo feito artisticamente mesmo, na mão, para cada paciente. Então, cada paciente tem um sorriso. Não é todo mundo igual, entendeu? Não vai para o laboratório, vem o molde e a gente encaixa na boca do paciente. Não. Por isso que demora, né, algumas horas para poder finalizar. O paciente vai para o consultório e a gente demora, em média, 4 horas para fazer um superior e umas 3 horas para poder fazer o inferior. Geralmente a gente divide isso em 2 dias para não ficar cansativo para o paciente e nossas vistas também cansam, né? Então eu prefiro dividir em períodos para ficar um trabalho mais bem feito, né? Porque você pensa, ficar 7 horas com o paciente direto lá com a boca aberta. Nossa, é muito tempo. É muito tempo. E aí, ainda mais que a gente faz tudo na mão. Pensa, não dá. Então assim, é realmente aquela verdadeira frase, é o seu toque de arte. Exatamente. Né? Já dizia Dr. Guilherme Rocha. Isso aí. É isso mesmo. É o meu toque de arte. Exatamente. E na porcelana vai ser do mesmo jeito. Né? A gente vai ter um contato com o laboratório para fazer um sorriso para cada paciente. Né? Então, o seu sorriso é único. Para você identificar, ele é seu, exatamente. Identificar o que o paciente busca e aí conseguir, né, atender a expectativa do paciente. Agora, Paola, nas lentes de porcelana, né, a gente vê ali uma diferença de faceta para lente. E nas de resina, qual que é a diferença da faceta, né, para lente em resina? Então, a diferença de faceta e lente está na espessura, né? A faceta, geralmente, ela tem uma espessura um pouquinho maior. E a lente, ela é fininha. E aí, como que a gente consegue deixar a resina fina? Então, aí é uma técnica. Que é segredo. Que eu não posso contar aqui, né? Que eu demorei vários cursos para poder identificar. Né? Exatamente. Para essa lente, ela conseguir ficar bem mais fininha. Quase uma porcelana. Não posso contar. Né? Se quiser, né? Na mentoria. Pois é, né? Pois é, que você também faz essa mentoria VIP, né? Sim, bem ali, direcionado para um profissional específico, sozinho com você, né? Eu e mais um profissional, e aí ele vai vivenciar, né? Toda a minha parte clínica e também a parte teórica, né? Que eu vou explicar como que funciona, sobre as resinas, resina de resistência, resina, né? Toda a teoria e toda a prática. Né, pro dentista. E aí, essa mentoria, ela é feita de acordo com a minha agenda. Porque tem que casar ali, né? Exatamente. É um pouquinho complicado, mas quando, né, dá, a gente já adiciona uma mentoria ali entre os atendimentos. Entendi. E você falando aí dessa questão de resina, a gente ouve muito aí no mercado também sobre resina premium. Existe essa marca premium ou premium é uma qualificação da resina? Exatamente. Premium é uma qualificação de uma resina que é de uma qualidade superior às outras resinas. E aí, esse termo premium, ele veio
por uma questão de marketing, entendeu? Para conseguir vender as facetas, as lentes de uma forma mais fácil. Mas não existe uma marca, todos os pacientes perguntam praticamente, você trabalha com resina premium? Não, não é que a resina é uma marca premium, não, ela é uma resina de alta qualidade, né, que praticamente todos os profissionais usam, que fazem lentes, que é uma resina japonesa, entendeu? Que foi criada exatamente para isso, porque ela tem Para lente mesmo. Ela tem uma qualidade melhor, ela tem um brilho maior, né? Ela consegue manter esse brilho durante mais tempo. Então, essa lente feita com essa resina de qualidade, ela vai durar mais tempo do que se for feito com qualquer outra resina. É mesmo? Né? É. E ela tem um brilho muito maior. Então, quer dizer assim, existe sim diferença entre as marcas, os tipos de resina? Existe. Tem uma resina, né? Que é essa, resina Tokuyama, que é uma marca japonesa, que é específica para isso. Cada resina é específica para uma coisa, né? A gente tem resina de dente posterior, a gente tem resina para fazer a concha, porque precisa ter uma resina de resistência para poder não ficar quebrando, né? Ah, então tem tudo isso também, né? Tem. E você tem que saber identificar qual resina que é usada. Então você sempre vai usar mais de uma resina no paciente. Sempre. Porque às vezes, né, a gente que tá de fora, a gente, né, o nosso público, porque eu já entendo bastante aí da sua área, né? As pessoas acham que é uma resina única, é a mesma resina que você faz uma restauração. Não. Né? Então as pessoas às vezes acham assim. Primeiro que eu já acho que esse trabalho é um trabalho artístico, gente, não é para qualquer dentista. Não. Né? Esculpir um dente, a gente sabe que a gente faz uma disciplina de anatomia dental, né? Que a gente tem que esculpir ali na cera, né? Imagine na resina. E no olho. E no olho. Porque não tem nenhuma régua que a gente coloca lá e vai medindo, não. É no olho mesmo. Então, você tem que ter a vista boa, tem que ter mão e tem que ter persistência. Né? E o treino, né? Se eu fosse olhar, quando eu comecei meu primeiro caso, eu tinha desistido. Tanto que em todos os cursos, todos os professores falam isso. Você não vai desistir. Seu primeiro caso vai ficar horrível. Sim. Né? Mas depois você pode consertar. Então, o bom da resina é isso. Né? Você pode consertar. Você pode chamar o paciente de volta e consertar o que você não gostou. E naquele momento que você está com o paciente, quando você finaliza, quando você usa foto, né? Vamos te explicar assim de maneira mais leiga, né? Que a resina endurece. Você vê que tem alguma coisinha, você pode moldar ali, né? Agora a porcelana não tem como fazer isso, né? O que vem do laboratório, né? Você tem que cimentar, que a gente fala na boca do paciente. Daquele jeito, claro que tem um teste antes, né? Que é o mockup que a gente faz. Ver se o paciente vai aprovar, se o sorriso está aprovado. E aí sim a gente aprova a fabricação das lentes de porcelana. Né? E questão de porcelana e resina também é uma briga, né? Qual que é melhor? Não tem melhor. Tem uma indicação correta e a expectativa, o que o paciente quer. Né? Os dois materiais são ótimos quando bem utilizados e quando bem empregados. Sim. Né? Não adianta você falar, porcelana é melhor que resina. Não é bem assim. Né? Verdade. Fora que não é todo mundo que tem condições de colocar uma porcelana na boca. Então, a gente pode transformar o sorriso do paciente com uma resina. Sim. Não é? Sim, com certeza. E eu vejo assim, dos seus casos, às vezes você olha e você fala assim, isso aqui é porcelana. Ainda mais agora que você vai fazer porcelana, eu acho que as pessoas vão ficar meio em dúvida. Vão confundir. Será que isso aqui é resina ou será que isso aqui é porcelana? Né? Porque você traz uma anatomia que... Eu vou te falar que fica melhor do que o dente natural. Porque às vezes a gente olha a foto do dente natural da pessoa, né? Que você tira do antes, você fala, nossa, isso aqui não era um dente natural. Sim, né? sim. E você consegue trazer, vamos dizer assim, mais que o natural do dente, né? Sim. Para esse aspecto, né, das lentes. Assim, a parte mais difícil das lentes realmente é o acabamento. É o acabamento? E é aí que um profissional se diferencia do outro. Colocar a resina lá, todo mundo coloca. Fazer uma bolinha lá e colocar a resina, todo mundo coloca. Agora, o problema é o acabamento. Se você não souber fazer esse acabamento, seu dente não vai ficar com cara de dente. Né? Ele vai ficar grosso, vai ficar largo. Entendeu? Vai ficar um maior que o outro. Então, é nessa etapa que o capricho maior, ele deve acontecer. Na etapa do acabamento. As lentes em resina, né? Elas são sensíveis? Elas podem quebrar com facilidade? É uma dúvida que todo mundo tem, né? Tipo, exatamente. Os mitos, né? Porque é um mito de verdade, é muito frágil, então, gente, seguinte, a gente fala, assim, o seu dente, ele é frágil.
Então, o seu dente quebra. Se você morder alguma coisa dura aqui na frente, você corre um grande risco desse dente seu trincar. Ou de você quebrar um pedacinho. Então, por que que a resina não quebraria? Né? Ela é frágil? Ela é frágil como um dente. Não é? Então, ela tem todas as propriedades mecânicas ali para parecer realmente um dente, né? Vamos dizer assim, um material de um dente. Por isso que tem as resinas de resistência, a resina de brilho, né? São resinas diferentes. Então, é frágil? Depende. Seu dente é frágil. Por que que a resina não é frágil? Sim. Ah, a porcelana é mais resistente do que a resina? Depende. Né? A porcelana também pode quebrar. Seu dente também pode quebrar. Então, quem tem resina, claro que tem que ter um cuidado maior. Você não vai sair abrindo garrafa no dente. Você não vai sair cortando etiqueta no dente. Porque isso quebra o dente e também vai quebrar a resina. Verdade. Né? Verdade. Questão de mancha. Muita pergunta também. Ah, vai manchar? Depende. Se você fizer o polimento dessa resina de 6 em 6 meses, tomar todos os cuidados, ela não vai manchar. Né? Ah, a porcelana não mancha. Mancha. Se você não cuidar, ela mancha. Então, você precisa ter um cuidado, precisa, né, visitar o dentista regularmente para poder cuidar, né? Sim, fazer limpeza, sim. fazer polimento. Porcelana não precisa de polimento, mas precisa de uma limpeza. Né? Porque, de qualquer forma, o seu dente vai continuar ali. Se você não tiver uma boa seu dente limpeza, tá por acumulando baixo, tártaro, né? Exatamente. Biofilme, então não tem jeito. Você não vai ficar livre disso. Sim. Né? Então, tem que ter um cuidado. Sim. A gente sabe que envolve muito mitos e verdades, né? Sobre as lentes, sobre as facetas, sobre porcelana, sobre resina, né? E sempre vai ter as pessoas, por mais que a gente fale, sempre tem aquela pessoa que ainda não ouviu falar, né, sobre alguma coisa ou tem algum medo, né? Igual eu já ouvi até algumas pessoas falarem assim: eu não vou colocar resina porque depois não vou conseguir passar fio dental, né? Ou não vou precisar passar fio dental porque também, coloquei uma capinha por cima, né? Então, tem muita gente que traz isso também. Então, eu acho importante até você explicar sobre isso. Eu sei que você falou questão da limpeza já aqui, né? Mas colocar qualquer tipo de lente, né? De qualquer material, não significa que a pessoa está se isentando de não precisar higienizar mais, né? Tem muito paciente, já um paciente meu já me falou isso. Ah, doutora, agora não preciso passar fio dental mais não, né? Falei negativo, agora que você tem que passar fio dental, entendeu? Você tá com o material dentro da sua boca, você precisa higienizar. Entre os dentes ali, vai continuar, né, acumulando placa, vai continuar acumulando tártaro. Então, você precisa cuidar, você precisa passar o fio dental independente do material que você coloque. E esse fio dental, ele precisa passar. Muitos pacientes já me perguntaram assim, mas como que passa fio dental? É junto o dente? Não, não é junto. Dente é individual, não pode ter degrau, o fio dental não pode agarrar. Esse fio dental tem que passar livre, igual você passava no seu dente antes. Né? Porque se não passar é porque tem alguma coisa errada. Ficou algum pedacinho de resina, a gente precisa lixar, precisa adequar para o paciente conseguir passar o fio dental do jeito que ele passava antes. Eu estou indicando agora para meus pacientes um produto chamado Waterpik, que é um jato que você compra no Mercado Livre e é um jato de água. É só água, você não coloca nada dentro dele. Enxaguante bucal. Quem tem lente não pode ficar usando enxaguante bucal e nem quem tem dente natural. Enxaguante bucal não é para ser usado sempre, porque causa mancha, porque diminui com o tempo as papilas gustativas e aí você perde um pouco, né, o gosto dos alimentos, então não pode. Olha. Enxaguante bucal existe um específico que é para tratamento. Ou seja, se você fez alguma cirurgia, se você está com alguma doença periodontal, e aí esse enxaguante ele é indicado para o paciente. Não é para ficar usando direto para melhorar o hálito. Não, o que vai melhorar o hálito é o fio dental, a escova e a pasta de dente. Né? E aí, esse jato, ele é muito bom, o Waterpik, porque ele joga... Você tem como escolher a potência, né? E aí, ele joga um jato mesmo, e aí vai limpando, que ele limpa até por baixo da gengiva. É muito legal, sim. Ele é forte assim? É, forte. Tanto que se eu não tiver cuidado, suja o banheiro inteiro. Ah, é caro? Não, gente, não é caro. Não é caro? Não, vale a pena o investimento. Custa em média aí 270, R$300, mas dura, né? Você não vai comprar hoje e mês que vem tem que comprar de novo.
Não, tem uma Deve durar durabilidade um boa. ano, 2 anos, né? Exatamente. Dependendo dos cuidados, quem é cuidadoso, né? Dura até mais. Mas né? vale muito a pena. Ele é o que? Pilha? É carregador. Nossa, USB. que legal. É. Bem bem mais legal. prático. É. Muito mais prático. Ok. Você já teve um caso, assim, da paciente que estava com um desgaste muito excessivo no dente, principalmente bruxismo, né? Sim, Que eu acho que é uma das coisas que mais causa o desgaste, principalmente pessoas hoje em dia até mais jovens, né? Sim. Por conta do bruxismo. O bruxismo, ele tem alguma indicação, vamos dizer assim, negativa para colocar as lentes? Contraindicação? Alguma Não, contraindicação? Pelo contrário, não. É indicado fazer as lentes até para a gente reconstruir aquele dente que o paciente perdeu. Porque se ele continuar do jeito que ele está, sem a estrutura dentária, isso só vai piorar. E aí, com o tempo, o dente dele só vai diminuindo. Então, a gente precisa reanatomizar, né? Reconstruir o dente do paciente. Isso é uma reabilitação? Isso, uma reabilitação. Devolver todas as guias do paciente, até para ele poder não ter dor de cabeça, não ter dor na articulação. E aí, após isso, quando tiver tudo certo, estabilizada a mordida do paciente, a gente faz uma placa para esse paciente dormir, que é uma placa miorrelaxante, que ele precisa dormir todos os dias. Precisa usar ela, né? Exatamente. Colocar e dormir todos os dias. Então, independente dele fazer as lentes ou não, o paciente bruxista, ele precisa dormir com a placa, né? Porque se ele não tiver a lente, se ele dormir sem a placa, ele vai acabar desgastando cada vez mais o dente pelo contato, né? E as lentes, a placa serve para poder proteger e não quebrar, tá? E eu vi que você estava com um caso, né, de DVO, né, que é o aumento de coroa. Como é que funciona para você fazer a resina nesse caso? Então, vamos lá. DVO, né? O que acontece? O paciente, quando ele está mais velho e ele tem o bruxismo, ele acaba perdendo a altura. Vou tentar explicar de uma maneira mais fácil para todo mundo entender. Ele acaba perdendo a dimensão vertical, né? A mordida dele acaba ficando profunda e isso daí acaba cobrindo os dentes inferiores. Então, não tem altura para a gente colocar as lentes. Porque se a gente colocar com a mordida do jeito que tá, vai quebrar, né? A gente não vai conseguir reconstruir o dente do paciente. E aí, o que a gente precisa fazer? A gente faz tabletops, que é um aumento dessa mordida na parte de trás. Quando a gente instala, é como se fosse uma capinha mesmo nos dentes de trás. E aí, esse paciente ele vai morder um pouquinho mais alto, liberando essa mordida para a gente poder fazer as lentes. Claro que existe um período de adaptação. Pensa, o paciente está há 30 anos mordendo daquele jeito. E aí, de repente, eu coloco como se fossem umas pedrinhas aqui atrás. Então, ele vai acostumar, mas a gente precisa esperar esse período, alguns dias, né? A gente eu instalo os tabletops, aguardo alguns dias, vejo como que o paciente vai reagir e aí depois a gente faz as lentes. E aí, praticamente, ele vai estar com uma reconstrução Exatamente, total, né? Porque os dentes vai ser dele reconstruída. Os dentes dele posterior também vai estar tudo branquinho, bonitinho. Isso aí, exatamente. Meu Deus, dá pra fazer isso não? Já ficar tudo branco? Muita gente pergunta, mas só vai na parte da frente? Só, as lentes só é uma capinha, né, na parte da frente. Quando pega mais, é porque aí já é uma coroa, não é uma lente. Já vira coroa, né? Exatamente, que aí é o dente inteiro. Agora, Paulo, você falando disso, me veio aqui também a lembrança, né? Porque às vezes, assim, quando a gente fala, né, de fazer as lentes, algumas pessoas pensam assim, mas eu tenho um dente que me incomoda, né? Eu tenho o meu canino, eu tenho o meu lateral, né? Dente tratado por canal. Né? Às vezes tá escurinho. Tem um dente escurecido. E aí, a gente sabe que tem aquele paciente que às vezes bate o pé, que é aquele dente específico, né? E eu vejo que você sempre faz 10 dentes, né? Vamos colocar uma média aí, né? Sempre 10 dentes, que a gente fala, né? A linha do sorriso que eu aprendi com vocês. Então, assim, explica por quê, né? Não é recomendado. Lógico que pode ser feito, né? Mas por que acaba, né, um profissional da estética, né, que você cuida de toda essa parte visual do visagismo ali, é recomendado mais fazer essa linha do sorriso? Então, primeiro, quando o paciente tem, por exemplo, um dente escurecido, que é um dente de canal, é muito difícil a gente conseguir colocar esse único dente exatamente da cor dos outros dentes, né? A primeira dificuldade está aí. Consegue? Consegue. Só que, às vezes, um dente, a gente precisa refazer ele umas 3 vezes
para poder chegar na cor certa. Às vezes o paciente não vê, mas a gente vê. E a questão do visagismo, né? Quando a gente faz mais dentes, a gente consegue harmonizar aquele sorriso, devolver toda a anatomia, né? Fazer a linha do sorriso, a curva do sorriso corretamente, como ela deve ser. Por isso que a gente sempre indica fazer mais dentes, né? No mínimo aí 6. E aí, dependendo da cor que o paciente escolhe. Como é o paciente escolhe, imagina o paciente virar pra mim e falar assim, eu quero mais branquinho, mas eu queria fazer só os 4 da frente. E aí, como é que vai ficar? Os outros dentes, ali, né? Porque, pode fazer um clareamento? Às vezes, o clareamento, ele chega mais ou menos no tom ali da resina, mas às vezes não chega, né? Se for muito branco, não chega. Então, é por isso que a gente indica fazer sempre mais dentes, para esse sorriso ficar mais bonito, para esse sorriso ficar mais harmônico, para a gente conseguir fazer a curvatura do sorriso ali certinho do jeito que ela deve ser feita. E não dá aquela sensação que parece que tá banguelo, né? Os dentes de trás. Exatamente. Por causa do corredor bucal. Né? Isso. Porque quando a gente faz só na frente, os outros dentes vão ficar sem volume, né? Aí quando o paciente sorri, fica um corredor bucal aqui e ali atrás fica escuro, né? Porque não teve uma expansão, não teve uma abertura desse sorriso com as lentes. E aí fica na frente lindo. Aí quando ele sorri, parece que tá banguela aqui atrás. Fica então, escuro, né? Escuro, dá uma sombra ali naquela região. E fica tão bonito quando você dá um sorriso e fica certinho, exatamente, né? Redondinho. Aquela curva certinha. Isso aí. E rejuvenesce, né? Também. Tem essa questão também do rejuvenescimento. Pois é. Eu já vi um caso de uma senhora que você fez. Você vê o antes e depois, parece que ela rejuvenesceu ali uns às 20 anos. Né? Dá um volume no lábio. Parece até que fez, às vezes, preenchimento, ou fez um botox, fez alguma coisa, mas não é. Só a transformação do sorriso já causa esse efeito. Porque as lentes ali já dão um volumezinho e já preenche esse vazio que estava, porque o que sustenta mesmo o nosso lábio é o dente. Né? Não é à toa que as pessoas mais velhas que usam dentadura, elas têm isso aqui murcho. É verdade. Né? Porque não tem mais o dente para poder sustentar o lábio. É isso que acontece, a gente dá volume e aí como se preenchesse essa região. E Paola, assim, existe uma idade mínima e uma idade máxima para poder colocar as lentes? Não tem idade mínima. Não tem, né? Não. É claro que a gente tem que ter noção, né? Você não vai fazer 10 lentes em um paciente de 15 anos, né? Então, tudo tem que ser avaliado. Pode acontecer? Pode. Às vezes, o paciente, por exemplo, tem uma melogênese imperfeita, que é quando não tem o esmalte, né? Que a dentina fica ali... O esmalte não formou direito. Ah, verdade. Que fica manchas. Assim. Você vai deixar essa pessoa assim? Pra quê? Não é melhor você fazer logo, né, as lentes e devolver o sorriso pro paciente? Às vezes é um adolescente que tá aí na escola, que tá sofrendo bullying. Verdade. Né? Então, tem indicação para todas as idades. Lógico que depende do caso. Né? Tem que ter bom senso. Né? Não é sair colocando em todo mundo. E quando a pessoa tem um dente muito amarelo, né, muito amarelado, e clareamento não resolve, às vezes é uma pessoa fumante, né? E todo mundo quer um sorriso bonito, a gente sabe que o sorriso branco, além de rejuvenescer, né, te traz um outro ar, né? Pra pessoa. Como é que você faz num caso desse com um sorriso amarelo? Você consegue camuflar dali, deixar o dente branquinho? Então, com a técnica, a gente consegue sim. A gente passa de uma cor aí muito amarela para um branquinho. Você falou sobre fumante, né? Paciente fumante pode fazer? Pode. Algumas pessoas acham que não pode, mas pode. O que o paciente fumante tem que fazer é ter um cuidado maior. Às vezes a manutenção normal, que é de 6 meses, esse paciente fumante vai fazer de 4 em 4, de 3 em 3. A durabilidade talvez não seja a mesma do que um paciente que não fuma, né? Mas pode ser feito sim, paciente fumante. Eu tenho vários pacientes fumantes. E porque é a nicotina que deixa o dente amarelo, né? Dá umas manchinhas pretas, na verdade. Dá uma manchinha preta. E isso pode acontecer nas lentes em resina também? Pode. Ainda mais se não tivesse a manutenção periódica. E é aí porque a resina, ela fica mais porosa, né? E aí vai acumulando essa nicotina, vai ficando o dente mais escuro e com umas manchinhas pretas. Entendi. Mas assim, você tem uma técnica que você consegue realmente camuflar esse amarelo. Isso, exatamente. Explica um pouquinho. Não precisa falar a técnica, mas explica um pouquinho desse passo a passo aí.
Eu vou explicar mais ou menos. Não posso falar muito, mas a gente passa um produto, né? Não é só a resina que vai ali em cima. Não, a gente passa um produto por baixo, como se a gente fosse pintando mesmo o dente, tipo um esmalte. E aí é esse produto que camufla o amarelo. Aí depois a gente só vem com a camada de resina por cima desse produto. E assim, como a gente sabe que tem dentes que não adianta fazer clareamento, que ele não vai clarear, né? Então, assim, não é, tipo, obrigatório. Tem que fazer um clareamento antes de colocar as facetas, ou as lentes. Não. Não tem necessidade, né? É lógico que eu percebi durante esse tempo. Alguns pacientes que têm os dentes mais claros são mais fáceis da gente trabalhar e a lente ela fica mais fina ainda. Que a gente consegue colocar menos resina. Então, existem muitos dentistas que fazem um protocolo de clareamento antes das lentes. Eu não faço, não sei se um dia eu vou fazer, mas é de se pensar, entendeu? É para facilitar o nosso trabalho. Por isso que alguns dentistas fazem o clareamento antes, entendeu? Para evitar o risco de manchamento, para ficar mais fácil de se trabalhar. Mas não tem a necessidade de fazer. Não é aquela coisa obrigatória, né? Não mesmo. Eu não fiz em quase nenhum paciente meu clareamento antes. Mas a limpeza tem que ser feita, A limpeza tem que ser feita. E o paciente precisa cuidar e passar fio dental. Eu já dispensei vários pacientes na hora de fazer as lentes que o paciente não passou fio dental antes do procedimento, né? Caramba. Não é passar um dia. Vou fazer minhas lentes hoje, vou passar fio dental. Não, né? Tem que passar todos os dias, então tem que ser um tratamento. E aí, na hora que a gente vai fazer, que a gente faz uma profilaxia antes, a gengiva sangra. Não pode. E aí não pode, porque se sangrar vai manchar, vai dar infiltração, essa lente vai soltar, a gente vai ter outros problemas futuros, né? Então, o paciente, ele precisa entender que ele tem que ter um preparo, né? Para fazer as lentes. Muitos pacientes chegam e falam, quero fazer hoje. E não é assim. Não é assim. Primeiro que não tem agenda e segundo que a gente precisa preparar esse paciente para receber as lentes. Não é simplesmente chegar lá e fazer, quero fazer. Não é assim. Porque não é igual aplicar, né? Qualquer coisa e acabou, né? Não. Tem não que avaliar. É um produto que você chega, veste. Não. Se tiver cárie, tem que fazer restauração. Então, tem que preparar esse paciente antes de... que inclusive você tem que olhar os exames dele antes, né? Sim, uma radiografia sim, e tudo certinho. Não é todos que a gente pede. Não é todos. Não, eu não peço para todos. Porque se eu vejo que não tem nada, eu vou pedir, né? Agora, já faz a avaliação clínica, né? Se tem alguma restauração que eu vejo que pode estar infiltrada, ou se tem alguma manchinha, aí a gente vai pedir para poder avaliar. Tá. Entendi. Ô, Paola, como você vai começar agora também com as lentes de porcelana, né? E é o que a gente sempre ouve aí, né? No mercado, no digital, que com elas não tem jeito, tem que ter desgaste. Não tem uma opção sem desgaste com elas. Sim. Então, antigamente era assim, né? Tanto que alguns artistas postam aí, que ficam com aquele dentinho de tubarão. Hoje em dia, não é mais assim. Principalmente o curso que eu tô fazendo, né? Do Dr. Guilherme, ele faz muita lente sem desgaste. Que é, no caso que eu falei, paciente que não tem muito volume, que a gente consegue adaptar aí essa lâmina, porque a lâmina que ele trabalha é extremamente fina. É mesmo. Então, como ela é muito fina... não tem a necessidade desse desgaste pra gente poder adaptar a peça. E aí não dá esse degrau também que você falou. Não, porque é extremamente fina a lâmina. Eu não posso falar aqui a espessura, né? Mas é por isso que a gente já tem lente de porcelana sem desgaste. Nossa, sem aquele preparo que antes precisava fazer. Não. Nossa, por isso que eu escolhi... E mesmo assim, curso dele. Né? Ele é bem especial. Mas assim, mesmo assim, essa lente sendo ultra fina, ela é resistente. É resistente. Ela é resistente, sim. A porcelana é muito resistente, né? Que é o material em si, né? Exatamente. O material em si. E tem que usar um cimento de qualidade, né? Que é o que cola isso também, né? a lente no dente. Porque se você não tiver um protocolo correto para cimentação dessa lente, ela vai ficar soltando. Então, tem todo um preparo também para lente de porcelana. Não é simplesmente ir lá e colar. Sim. Não. Só que as lentes de porcelana, ela também tem um processo, né? Tem.
da avaliação da consulta, né? Isso. Do mock-up que você Do falou que tem mock-up, também, da né? avaliar se vai precisar de preparo, se não vai, se pode ser sem desgaste. Aí a gente manda pro laboratório. O laboratório vai fazer um enceramento desse sorriso, vai mostrar pra gente como que vai ficar o sorriso do paciente. E aí, através desse mock-up, né, que a gente coloca uma resina líquida na moldeira, coloca na boca do paciente, o paciente já vai ver como vai ficar o sorriso dele. E aí, sendo aprovado, manda pro laboratório, o laboratório vai produzir, e aí depois a gente cimenta essas lentes no paciente. E aí, nesse percurso, mais ou menos quanto tempo para o paciente já sair com o sorriso transformado? Então, depende muito do prazo do laboratório. Você depende do laboratório. né? Essa é uma das desvantagens, né, das lentes de porcelana. Eu dependo do prazo do laboratório para produção das lentes. Né? Mas em média, uns 10 dias, mais ou menos. Vamos colocar assim, a pessoa que passou a vida toda dela, né, sem aquele sorriso, 10 dias para ela poder alcançar exatamente. o desejado, não é tanto tempo assim, né? Isso. E se precisar fazer um preparo, a pessoa não vai embora com o dente dente desgastado. Não, esse mock-up que a gente faz, né, a gente cimenta lá, fica na boca do paciente até as lentes definitivas, como se fossem lentes provisórias, né? Até as definitivas chegarem e a gente poder cimentar. Agora, uma dúvida que eu sempre tive, esse mock-up, esse provisório, ele é o dente inteiro, né? Nesse período o paciente não dá pra passar fio dental, né? Não, por isso tem que ficar pouco tempo. Isso tem que ser rápido, Exatamente. Nesse processo aí. Tem que ser rápido, porque o paciente não vai ter como higienizar com o fio dental, né? E aí também que o Waterpik, ele pode entrar para poder auxiliar, né? O jato de água. Da limpeza, né? Porque ajuda muito. É verdade, porque aí já vai conseguir limpar a gengiva lá em cima, né? E falando em gengiva, tem pessoas que a gente vê que o dente é pequenininho, né? E eu vejo que você consegue dar uma alongada no dente, né? Que é uma plástica na gengiva, né? Exatamente. Como é que você diagnostica isso? Como é que é executado? Sim, a gente primeiramente vê o sorriso da paciente, se quando ela sorri, expõe muita gengiva. Se ela expõe muita gengiva, a gente tem que sondar essa gengiva e ver qual é a altura que a gente tem. Se precisa remover e quanto que a gente pode remover. Se precisa remover só gengiva ou se precisa remover gengiva e osso. Osso também? Por quê? Se a paciente não tem altura para a gente poder remover e a gente precisa remover osso, a gente remove só a gengiva ela cresce de novo. Então, se precisar tirar osso, tem que tirar osso, né? Eu faço a gengivectomia apenas quando é de gengiva. Quando precisa remover só a gengiva. Aí a gente faz com bisturi elétrico, não faço com lâmina. Porque cauteriza na hora, né? Ele já vai desenhando mesmo, ele é uma bolinha, já vai queimando e já vai desenhando a gengiva desse paciente e vai queimando, né? Vai cauterizando. E aí, praticamente não sangra e a recuperação é muito mais rápida. E aí, fez esse processo da gengivectomia. Se precisar tirar osso, a gente encaminha para um periodontista, ele faz esse trabalho e a gente tem que aguardar um tempo maior de cicatrização para depois fazer as lentes. Se for só gengiva, no caso, se eu for remover com bisturi elétrico, eu aguardo em média aí 15 a 20 dias para poder fazer as lentes. Tem gente que aguarda menos tempo, até 7 dias. Eu também já aguardei 7 dias, mas eu estou preferindo agora aguardar um tempo maior para ter cicatrizar 100%, né? Exatamente. E aí depois você faz as lentes e consegue ter uma anatomia muito melhor, né? Isso, a gente consegue aumentar o dente, né? O sorriso da pessoa fica mais bonito, porque quando ela sorri, não aparece aquela estética rosa aqui, né? Ô, Paola, olha só, eu já vi também algumas pessoas se queixando assim, meu dente ficou muito comprido. Porque, imagina, a pessoa está acostumada com o dentinho pequeno, né? Aí você refez toda a anatomia dela. Você já teve essa queixa ali no consultório? Muitas queixas, assim. Muitas? Principalmente quando a gente acaba de fazer. A gente acaba de fazer, senta o paciente e coloca ele na frente do espelho. Quem tem um dente muito pequeno, quem tem o dente com diastema, teve a vida inteira. Pensa, a vida inteira o dente com diastema e dente pequeno. Aí você vai e, de repente, se aumenta o dente do paciente. Primeiro, o paciente toma um susto. Sim. Meu Deus, e agora? Não tá muito grande, doutora? Não, pode deixar. Não dá pra ficar desse tamanho.
E aí você tem que convencer aquela paciente de que é questão de costume, né? De que o tamanho do dente, ele tá normal. Mas que ela precisa acostumar com aquele novo sorriso, né? Então, a gente deixa o paciente ir para casa, depois a gente marca uma revisão, sempre marca uma revisão com 15 a 20 dias. Esse paciente volta e aí, a maioria das vezes, acostuma. Que é meio que um período, dá né? 5 dias, ele já fala que tá amando o sorriso novo. E aí, quem realmente não acostuma, a gente consegue diminuir. Que aí você dá uma ajustada, né? Isso, dá uma ajustada. No tamanho para ele. Isso aí, No dia da revisão a gente faz isso. Entendi. Ô, Paola, e quando o paciente, ele quer, né, uma transformação do sorriso com as lentes, só que ele tem alguma coroa, né, de porcelana e, tipo, é no incisivo, é algum local, né, que você vai ter que fazer ali a linha do sorriso. Como é que você faz? Então, tem como fazer sobre coroa de porcelana que tem pino, né, canal, por exemplo, com dente tratado, que tem aquela coroa, ou até sobre implante. Sobre a coroa do implante a gente também faz. O que a gente faz é asperizar essa coroa, asperizar essa porcelana, deixar ela áspera, e aí a gente passa um produto específico sobre ela, que é um ácido diferente, um adesivo específico, para depois a gente acrescentar essa resina. Que aí, ela áspera, a gente vai conseguir aderir melhor com os produtos certos, né? Essa resina na porcelana. Então, tem como fazer sim. Não necessariamente o paciente precisa trocar a coroa, não, a gente faz sobre ela. Claro, se ela estiver bem adaptada, se tiver tudo certinho, né? Porque se não tiver adaptada, aí não tem como. Aí não é aconselhado, né? Se eu vejo que tem uma coroa e se eu vejo que ela tá desadaptada, eu vou pedir uma radiografia para ver como que ela tá e aí ver se tem como fazer ou não, ou se ela precisa trocar essa coroa e depois fazer. Porque às vezes vai ser melhor recomendado trocar, né? Principalmente se estiver desadaptada, né? Porque qual é o risco de você fazer ali soltar, a lente, né? Soltar? E causar degrau. Que aí vai causar uma inflamação ali. E aí vão gerar outros problemas. Essa coroa, ela pode soltar se ela tiver... E aí, às vezes, o paciente acha que é até culpa da lente, né? Eu coloquei a lente e minha coroa soltou. Não é assim. Já estava mal adaptada, já iria soltar. E aí, né, coincidiu de soltar depois que colocou a lente. Por isso que a gente tem que ver se a coroa tá bem adaptada, se tá cimentada certinho. E tem algum risco da lente soltar também? Então, soltar é difícil, ela pode quebrar. Soltar inteira... O que mais acontece mesmo é quebrar. Quebrar as pontinhas, geralmente. Por exemplo, paciente que tem bruxismo, que não usa placa, vai e quebra a pontinha do dente. Ou esquece. Meus pacientes mesmo esquece. Esquece que colocou a lente, principalmente nas primeiras semanas. Eu fui morder um ossinho de galinha. Nossa. Pra que morder o osso de galinha? Pra quê? Aí fui morder, eu esqueci que eu tinha colocado. Aí não tem jeito, né? Se corre o risco de quebrar o dente, imagine a lente. E aí quebra, porque esquece que colocou. Alguns pacientes. Então, assim, a maioria dos casos das lentes, né, que elas quebram, na verdade, o mau hábito do paciente, né? Exatamente, é um descuido. Então, ele precisa mudar esses hábitos. Não é qualidade da resina, né, a técnica. É realmente por conta do culpa dele. Exatamente. O paciente, às vezes, faz um apertamento que não sabia que fazia. Então, o paciente fica lá com o dente travado o tempo inteiro, trabalhando, às vezes, numa situação de estresse na academia. Eu tenho paciente que eu fiz placa pra poder malhar. Porque ele trava muito. Porque na hora que tá puxando o peso lá, trava a boca e aí força tudo. Eu tenho uns 3 pacientes que usam placa pra poder malhar. Que pode não é nem pra dormir, é pra malhar. Então, às vezes, o paciente precisa usar até durante o dia a placa. Se tiver num momento de muito estresse, vai lá e coloca, porque pode correr o risco. O paciente, às vezes, não sabe que tem bruxismo. Ele não consegue identificar, né? O desgaste tá pouco ainda. Desgaste, não às vezes nem né? tem. Às vezes, quando tem apertamento, não tem tanto desgaste. Que é diferente, né? Não sente nada, às vezes, porque quem tem um apertamento já há algum tempo ou tem bruxismo mesmo, sente dor, né? Sente dor no músculo, sente dor na articulação, até dor de cabeça. Só que quem não sabe? Você sabe que eu tenho bruxismo, eu tenho muito apertamento durante o dia, né? Que esse apertamento é involuntário. Né? Do nada eu me pego prendendo. Mas eu não tenho dor na maxila. Eu também aperto. Eu não tenho. Eu também aperto e não tenho dor. Tanto que meu dente tá quebrado. E eu achei que depois que eu fiz as lentes,
meio que me ajudou, sabia? Porque antes eu arrastava mesmo, né? Meu canino era bem cerradinho. E agora não arrasta mais, por causa que o canino agora é mais longo, exatamente. né? Devolveu sua guia do canino. E aí, o movimento de você arrastar ele fica mais difícil de ser feito. E eu, no começo, eu sentia que ele batia, né? Eu sentia o canino à noite, assim, né? Acordava, sentia. Agora, eu não sinto mais. Eu acho que parece que você vai se reeducando. Exatamente. É isso aí. Você vai acostumando com aquela nova mordida. Muito bom essa questão, né? Eu acho que... lógico que eu tenho que usar, né? A plaquinha, né? Depois que a gente refazer, eu quero refazer a plaquinha também. Porque vai ter que refazer, né? Exatamente. Que vai ter todo formato novo. Então, assim, não é só estética, né? Você praticamente está fazendo uma reabilitação. Exatamente. Não é só questão de estética. Não é só funcional, questão de estética, funcional, né? Que o paciente, às vezes, principalmente paciente de bruxismo, paciente que tem muita retração gengival. Eu tive uma paciente que ela sentia dor ao se alimentar, então ela não comia direito. Nossa. Ela não comia salada, porque o vinagre que tempera a salada, ou o tomate, que é mais ácido, pegava na retração dela e ela sentia muita dor. Hoje, ela falou que está se alimentando normalmente. Porque fez a faceta ali, a lente por cima. Porque a gente tampou aquela região que estava exposta, que causava essa dor nela, e aí isso melhorou 100%. Hoje ela consegue se alimentar direito, que ela não conseguia comer. Além de não sorrir, né? Não sorria e não comia. Então, ela... Não tinha qualidade direito. Ela é extremamente grata. Não é nem... Dela não foi questão de estética. Foi uma questão da saúde dela. Ela não estava conseguindo comer mais vegetal, por exemplo. Né? Salada. Não conseguia mais comer. Com certeza. A água gelada, né? Devia tudo, sentir. Tudo devia incomodar. Exatamente. O que acontecia com o Leon. Incomodava demais. A faceta ajudou muito. Porque tampa, né, a região exposta. E o interessante das lentes, que, como você falou, ela não vai soltar, né? É só mesmo o paciente que está aprontando ali, né? Fazendo arte, né? Exatamente. Porque, às vezes, é o que o Leon fazia muito. Às vezes, ia lá no dentista, cobria só aquele local, né? Aí da retração, solta. Mas aí, a questão de soltar, tem... outro assunto também, que é a oclusão do paciente. Se você tem uma retração, se a sua gengiva ela subiu, se a sua raiz está exposta em determinado dente, às vezes o dentista vira para você e fala assim, você está escovando muito forte. Pode não ser isso. Sim. Esse dente, ele pode estar com contato prematuro. Ele pode estar encostando primeiro do que os outros dentes. E aí, com esse contato, né, que ele encosta primeiro, a gengiva ela vai retraindo. E aí, a gente precisa estabilizar essa mordida, deixar todo mundo encostando igual para poder acabar com esse problema. E muito dentista não sabe disso. É verdade. Vai lá, restaura e manda o paciente embora, não ajusta nada. E aí vai soltar. Porque o dente ele vai continuar tendo contato prematuro. E aí a resina ela não aguenta, ela solta. Então precisa também desse ajuste na mordida do paciente, entendeu? Não é simplesmente colocar a resina lá e mandar o paciente embora. Né? A gente tem que saber aonde que o paciente está mordendo, né? Se está alto, se não está alto. Tudo isso tem que ser ajustado. Isso é interessante, porque você sendo ortodontista, você consegue visualizar isso, né? Isso contribuiu muito para mim, porque eu entendo sobre oclusão, né? Não entendo só de lente, não é só colocar resina, não entendo só de resina. Então, eu entendo da oclusão do paciente. O que precisa estar ali certinho para poder fluir, né? Para o paciente não sentir dor, para o paciente não ficar quebrando. Então, contribuiu muito para mim eu ser ortodontista. E eu vejo assim, as suas pacientes, elas fazem muito depoimento para você ali na rede social, né? E eu vejo assim, hoje você tem praticamente 1 mês de agenda fechada, né, Paola? Tem, graças a Deus. É uma procura muito grande, Na verdade, né? eu queria ser 2, né? Mas não tem como. Multiplicar ali, né, também. Arruma a fórmula para clonar. Exatamente. Porque a gente queria atender mais gente, mas não tem como. Não tem, né? Infelizmente. Aí, às vezes, a pessoa quer fazer para amanhã. Não dá. Não dá, né? Não dá. Eu tenho uma agenda, eu preciso cumprir minha agenda. E aí, a pessoa tem que ter paciência para poder aguardar o dia que está marcado. E aí tem paciente até que fala assim, você pode me atender 6 horas da tarde? Né? Nossa. 10 horas, 7 horas da noite você já termina? Não, né? Mas assim, eu saio do trabalho 6 horas. Pode começar esse horário? Eu falo, não. Porque se eu começar 6, eu vou terminar 10. Já fiz isso? Já. É? Já fiz isso. No início já fiz isso.
Mas hoje não tem como fazer mais. Eu tô, né? A gente fica cansado. É. Não tem o mesmo pique mais, entendeu? E aí que eu consigo atender são 2 pacientes no dia, né? Às vezes a gente abre a sessão e atende no sábado. Já atendi também dia de domingo. Não vou falar que eu não vou atender mais, porque pode acontecer, Sim. né? Mas demora, é um procedimento demorado. Não tem como chegar e querer fazer e não tem como fazer rápido. E tem pessoa os tem que passos tirar, anteriores, né? E a pessoa tem que tirar ou uma tarde ou uma manhã para ficar no consultório sem pressa. Porque eu não vou fazer correndo. Se eu ficar correndo, fizer correndo, vai sair mal feito. E aí depois? A responsabilidade vai ser minha e não do paciente, Verdade. né? Então tem que ter paciência. É verdade. Se tá programando, se tem vontade de fazer, né? Tem que se organizar. Com o tempo, com tudo. É porque é algo que você está fazendo para longo prazo. Exatamente. Não vai fazer esse mês e daqui um ano vai tirar, entendeu? Ou trocar. A intenção não é essa. A intenção é ter durabilidade, né? Para valer a pena todo o esforço do paciente. Sim, com certeza. E aproveitar o máximo do profissional também, né? Da Exatamente. capacidade do que o profissional tem ali. Sim. Não dá pra gente desperdiçar, assim, de qualquer jeito. E uma coisa que você comentou, Paulo, que você falou que tem que sempre fazer a limpeza antes, né? Tem que estar com a gengiva saudável também. Porque o sangue ou a saliva prejudica? Sim. Prejudica na fotopolimerização, que é a secagem, né? Quando a gente coloca aquela luz azul para poder secar, a resina ela não seca direito. Pode manchar. Essa resina pode ficar com sangue ali, acumulado, e aí ela vai ficar escura. Pode, com o tempo, infiltrar. Nossa. Como ela não vai secar direito, pode infiltrar e dar cárie. Então, tem vários problemas que podem acontecer, se não for feito, né, corretamente. Mas, assim, no final do procedimento, quando você já está fazendo o polimento, né? Aquela fase final. Se sangrar, acontecer alguma coisa, não tem problema, né? Porque não, já está tudo já tá seco. A gente já aplicou a luz e a resina, ela já secou. E tem a questão da luz também, né? Que essas resinas atuais que são feitas para lentes, elas precisam ser ativadas, que é secadas, com uma luz boa. Não adianta você pegar qualquer luz, qualquer fotopolimerizador e ativar nelas, que elas não vão secar direito. Entendeu? Então, as lentes, a gente precisa também fazer um investimento, né? Principalmente os dentistas aí que querem começar, você tem que se sacrificar de alguma forma e comprar os melhores materiais, porque senão você não vai ter resultado bom. Sim. Né? É caro, é tudo muito caro. Foto é caro. Pra você tirar foto, né, do paciente, você precisa investir numa câmera, aí você precisa investir no estúdio, aí você precisa fazer um curso de fotografia. Sim, né? Pra não fazer as fotos de qualquer jeito. Exatamente. Né? Se você for lá no meu perfil, né, e olhar, tem todo um padrão de fotografia. Não é qualquer foto. E pra isso eu fiz um curso, eu não saí da faculdade sabendo tirar foto. Ah, mas vou fazer com celular. Hoje em dia, né, tem celular aí de última geração com uma câmera ótima. Ok, é uma câmera ótima, mas não é uma câmera profissional. Tem muita não é a diferença. mesma coisa, né? Minhas primeiras fotos, claro, né, que eu não tinha condições de comprar tudo de vez. Sim. Então eu fui comprando devagar. Mas tem profissional que não quer investir de jeito nenhum. Já tá lá, né? Já tá na área, trabalhando não sei quantos meses e não quer tirar o dinheiro do bolso para poder comprar um material bom. Já teve amiga minha que falou assim, qual resina você usa? Falei, é tal resina. Deus me livre, vou comprar essa resina não, muito caro, você tá doida? Eu falo, é você que tá pagando, não é você. É o paciente que tá pagando, você não vai tirar do seu bolso. Verdade. É um investimento que você vai fazer pra entregar o melhor pro seu paciente. Verdade. Eu não comecei comprando tudo de vez, não. Comprei primeiro foto, depois comprei a câmera, depois o estúdio, depois fiz o curso, né? Devagar, mas você tem que investir, não tem jeito. Não tem jeito, né? Não tem jeito. E aquela coisa assim que eu até vi essa semana, não existe um produto de qualidade com baixo preço. Exatamente. Sabe? Então, eu acho que isso é tanto você comprando o seu material, quanto o paciente comprando o seu serviço. Sim. Né? Porque o que a gente vê hoje, que eu acho que as pessoas precisam entender, que o trabalho do profissional dentista, além dos anos de estudos, né? Ainda mais que você tem uma outra especialização também, então você entende da mordida, da oclusão, né, do paciente, é essa questão de esculpir. É igual você vai lá e compra uma estátua, né? Que aqueles artistas esculpiam. Quanto que você não está pagando para aquele material? O que acontece?
os pacientes não têm noção do trabalho que dá a fazer. Isso aí. Entendeu? Eles acham que vão chegar lá, eu vou colar um negócio na boca deles e eles vão embora. Sim. Quando eles começam a fazer e quando a gente termina, aí eles falam, nossa, doutora, não, pode cobrar mais. Pode cobrar mais, tá barato pelo que trabalho que você tem que fazer. Ficar aqui 4 horas em cima de mim, que não ir no banheiro, não tomar água, ficar só trabalhando direto, aí que eles enxergam o valor do procedimento, entendeu? Sim. Porque é aquela coisa, você vive ali, né? Aí ele vê, nossa, realmente, qualquer pessoa não faria esse trabalho. Não, Toda hora você troca ali, né, de instrumento, é uma coisa, é outra, né? Exatamente. E fora todo o cuidado de higienização, né? Exatamente. O ambiente do consultório. Sim. Que acho que é uma coisa, assim, muito relevante da gente trazer, porque as pessoas não vivem aqui dali dentro do seu consultório, né? Não sabem o que se passa por ali. Toda a biossegurança, né? Isso, biossegurança, né? Porque você está lidando com a boca do paciente. E eu vejo assim, né? A gente que estudou muito biossegurança, o dentista é o profissional que mais tem contato com saliva. Tem. E sangue, né? E sangue. Diretamente, né? Porque qualquer coisinha que você mexe ali na gengiva pode causar um sangramentozinho, alguma coisa. E a saliva também é uma fonte de contaminação. Exatamente. Né? E todo esse cuidado que você tem ali, não só com o paciente, mas com você mesmo ali. A gente tem que atender os pacientes como se fosse alguém da nossa família ou até a gente. Você tem que se colocar no lugar do paciente e falar assim, eu faria isso comigo? Isso mesmo. Eu faria esse procedimento em mim? Eu usaria esse material em mim? Se eu não usaria em mim, eu não vou usar nos outros. Não é? É empatia, assim que a gente tem que pensar, exatamente. Muito bom. Paola, você está com um consultório maravilhoso agora. Me conta desse espaço novo. Então, um consultório novo, né? Tem mais ou menos uns 3 meses que eu tô ali. Quem me conhece sabe que eu vim de um consultório de Cariacica, que eu tinha montado em Cariacica o consultório. Só que eu tinha muitos pacientes aqui de Vitória, da Serra, que não iriam, né? Pra Cariacica, porque achavam longe. E aí, o que eu fiz? Para não vir de vez para cá e já montar um consultório aqui, eu aluguei períodos em alguns lugares. E aí, quando minha agenda realmente estava cheia, eu falei, não, agora tá na hora. Então, aí que eu montei o meu espaço, né? Que ficou lindo. Ficou mesmo? Tá super aconchegante pro paciente. É um espaço só meu, né? Então, eu pude montar ele do jeito que eu queria, né? Ficou lindo. Quem pensando quiser, em tudo, né? Exatamente. Quem quiser me visitar vai com ser bem-vindo. Com certeza. Tomar café, comer chocolate. Sim. Né? É que tem aqueles chocolatinhos chiques lá, né? Que você comprou. Aí. Eu vi lá. Paola, pra gente poder encerrar, né? O que acontece? Hoje eu vejo as pessoas muito imediatistas, né? E às vezes elas não entendem que elas realmente precisam ter pelo menos uma conversa com você para passar, né, os desejos, as expectativas, que a gente sempre tem uma expectativa, né? Sim. Quero um dente de uma tal forma, isso aqui me incomoda, né? E todo mundo quer um atendimento rápido. Às vezes não quer passar por uma avaliação, vir numa consulta, né, fazer algum tipo de exame que às vezes é necessário, né? E por que realmente é importante esse contato com você? Então, a gente até faz uma pré-avaliação online, onde o paciente, né, pode mandar uma fotografia para a gente pré-avaliar o caso do paciente e explicar algumas coisas. Só que esse contato com a gente é super importante para o paciente me conhecer, né? Para confiar em mim, ver quem eu sou, saber aonde eu estou atendendo, né? E eu ouvir o paciente, né? Saber o que ele realmente quer, porque pessoalmente a gente consegue olhar no olho do paciente e entender. Sim. Saber o que ele passou durante toda a vida, né? O que incomoda ele naquele sorriso. Porque o que incomoda o paciente, né, pode ser o que não me incomoda, Sim. ou ao contrário. Então, por isso que é importante esse contato com o paciente, para gerar uma conexão, né? O paciente, ele precisa confiar em mim e ele precisa gostar de mim. Sim. Porque imagina se eu fecho um tratamento apenas ali pelo WhatsApp e o paciente não me conhece e chega na hora, vamos dizer assim, o santo não bate. É verdade. Né? Pode acontecer. E aí, por isso que é importante esse contato, né, com o paciente, olho no olho, para gerar essa confiança, né, do paciente em mim. Porque ele vai entregar a boca dele, o sonho dele nas minhas mãos.
Uhum. Então, ele precisa estar confiante, né? Verdade, com certeza. E, assim, eu acho que as pessoas, né, precisam entender isso, que mesmo sendo um procedimento estético, mas é um estético ligado à saúde. Exatamente. É um Né? estético ligado à função. É, Porque não adianta só ser estético. Porque se ele for só estético, ele não vai durar. verdade. E aí o paciente vai ter uma frustração, né? O que poderia ser maravilhoso não vai ser. Verdade. Paola, sabe o que eu tenho percebido? Que me veio agora também à minha mente também? Eu percebo que as suas facetas, suas lentes, né? Não é faceta, gente, é lente. Elas trazem um brilho maior do que, às vezes, outras facetas, outras lentes que a gente vê nas fotografias, né? Que hoje no Instagram a gente vê muito, né? Aham. Antes e depois sendo postado. Como é que você consegue trazer esse brilho? Vou contar não. Ai, segredo. Não, vou contar sim. Então, material de qualidade, como eu já falei, né? Tem que usar uma resina boa e protocolo de polimento. Ai, o protocolo. É. Então, eu tenho um protocolo de polimento que eu sigo ele corretamente, sem pular etapa nenhuma. Não adianta eu ter pressa. Que aí não fica Ah, opaca, né? Que eu vejo que fica algumas É. opacas. Ah, eu vou passar desse disco pra esse. Não. Eu Ah. passo uns 7 discos do paciente. Nossa. Mais pasta de polimento. Uhum. Entendeu? Então, eu tenho um protocolo de polimento, que eu preciso cumprir ele, porque senão não fica com o mesmo brilho. Ah, e muito paciente pergunta. Uhum. Doutora, aquelas fotos lá no Instagram não tem Photoshop, não? Pergunta, né? Resina, tem esse brilho mesmo que tá no Instagram? Aham. Aí eu tenho que convencer o paciente de que tem, né? Que é a mesma coisa. Eu não passo Photoshop em foto. Você pega ali do jeito que você tirou. É, às vezes a gente melhora a luz, né? Porque às vezes a foto fica Iluminação, escura, né? a gente melhora a iluminação. Agora eu não faço Photoshop. Tanto que o paciente fala assim, não, melhora a minha pele lá. Ah! Fala, principalmente mulher, né? Uhum. Às vezes sai na foto com bigode, ela mexe lá. Tira lá. Aham, fala, não tem como. Porque se eu mexer na sua pele, eu vou mexer no seu dente. Eu não sei mexer em um só, Aham. né? Então não tem Photoshop, é aquilo lá. É realmente com aquele brilho que você tá publicando ali, né? Exatamente. E agora, a partir de agora, né, Paula, você vai ter um novo perfil, né? Recapitulado, com um novo brand ali, que eu tô sabendo, né? E quem será, né, que vai direcionar Quem? Não isso, sei né? não, quem vai fazer isso? Porque assim, a gente vê que a cada dia a gente precisa falar um pouquinho sobre isso, que a cada dia você cresce mais, né? Tanto você vê que agora você tem o seu próprio consultório, o seu próprio espaço idealizado, né? Pensando em cada detalhe ali do atendimento do seu paciente. Eu não vejo uma pessoa que passou por você que não fale o quanto que você é cativante, é engraçada, é amiga, né? Eu conheço vários pacientes seus e todas as conversas são iguais. Né? Todo mundo fala, nossa, ela não é mais, né, a minha doutora, é minha amiga. Eu venho Sim, aqui, sim. bato papo, eu posso contar meus segredos para ela, né? Sim. E é uma coisa assim que a gente já sentiu, né, com você, que o que falta é a gente te posicionar melhor, Exatamente. né? Às vezes até pela falta de tempo, né? Eu não porque tenho você fica o tempo dia de- todo ali com o exatamente, paciente, não né? posso Você ficar não pegando tem- o telefone. Você não respira ali. Não. Igual você falou, você não consegue às vezes levantar para ir no banheiro. Tem que ficar segurando até terminar para poder ir. Então, por isso que eu preciso de ajuda, né? Para me posicionar melhor. E aí, eu não sei qual empresa que vai fazer. Né? É um segredo aí também, né? Segredo, mas vai acontecer. Vai acontecer, né? Que Mentira, vai começar gente, a virar. É a Camila e o Leão que eu vou fazer, óbvio. Já estamos quanto tempo junto? Um ano, A gente mais já de um tem ano. um pouquinho mais de um ano, É, né? é. Que a gente tá Que eles junto. faziam só meu tráfego, né? E Orientando ali a parte de vendas, né? exatamente. Que é uma das coisas É. mais importantes também. Vídeos, né? Vídeos. Sobre os procedimentos, mas agora vão cuidar também da parte de toda a rede social, de posicionamento, de tudo. Porque é o que a gente fala muito. Eu falo muito com a Paola que o Leon cuida do tráfego, né? E eu cuido muito do posicionamento, que é o brand, né? Sim, Porque o sim. brand é como a gente constrói com que a sua audiência fale sobre você. É a você, marca, que você né? é a sua marca. Exatamente. Né? E porque todo mundo liga o brand à marca de produto. Não, o profissional, ele é sua própria marca. Exatamente. Né? Sou eu. É eu você, sou o produto, né? Você em pessoa. E
para a gente construir uma marca, um profissional consolidado no mercado, a gente entende que você tem sim, né, uma consolidação no mercado, mas pode ser muito melhor. Aham. E a gente sente também, porque você me mostrou até uma pergunta de um profissional que te perguntou, o laboratório que faz as suas lentes em resina. Sim, sim. Né? Você vê que as suas lentes são tão diferenciadas, né, ele perguntou. preciosas ali, que as pessoas acham até que você faz no Me indica o laboratório. laboratório que fez. Eu falei, não, amigo, o laboratório sou eu. É minha mão. É a sua própria mão ali, né? Exatamente. Manualmente. Então, a gente vê o desejo até de outros profissionais querendo aprender com você. Né? E isso pode ser muito maior, porque hoje eu vejo que você tem uma bagagem de mostrar para os outros profissionais como eles vão sair do faturamento estagnado que eles estão. É uma virada de chave. Uma do virada mesmo de jeito chave. que aconteceu comigo, pode acontecer com outros profissionais, Sim. né? Exatamente. Sim. Eu Que nunca você vê. imaginei que isso ia acontecer comigo. Uhum. Nunca na minha vida. Eu nunca imaginei que eu iria faturar o que eu faturo hoje. Pois é. Como dentista, Pois é. né? Quem vem aí de um salário de prefeitura de R$ 2.200 para Uhum. trabalhar 40 horas, o que você acha? Né? Não tem essa expectativa, né? Já tinha desanimado há muito tempo. Tinha falado, acho que eu vou parar de ser dentista e fazer outra coisa. E aí a gente foi construindo, né? Claro que Sim. vocês tiveram uma participação muito importante. Tem ainda, né? Sim, com Né? A gente certeza. construiu uma relação também de amizade. Mas foi graças a vocês também. Esse posicionamento aí tem dedinho de Camila e de Leão. Com certeza. Porque eu vejo assim, não é só o trabalho do tráfego, né? Foi todo um trabalho com você também de ensinamento do método de venda. Eu não sabia Né? nada, Não né? sabia, não tinha noção, né? De Não. como atender, de como Não. abordar. Quando você falava pra ela, você tem que vender assim, assim, o que ela respondia? Não. Fazia assim, Não, É. fazer assim não, exatamente. Paola, você tem que Quebrei ser a cara. flexível, né? A É. gente mudou muito a mentalidade, né? A gente trabalhou muito junto isso. Sim. Né? E eu vi uma evolução muito grande de você. Você cresceu muito. Né? Então hoje a gente fala, Paola, vamos fazer dessa Tanto forma, que eu quase vamos não fazer. tô dando conta. Graças a Deus. Graças a Deus, né? É. E eu acho legal é o quê? Quando o profissional, você, como profissional dentista, ouve o seu marketing, né? Ouve que, assim, praticamente você é uma mentorada nossa. Porque não é só um trabalho de tráfego que a gente faz com você. Não. Nesse um ano, o quanto que a gente teve ali do seu lado. Sim. Né? E a gente falando, Paola, faz assim. Não, não quero. Faz assim. Né? É assim que Teimosia. vende, né? E a gente falava, se você não quiser assim, não vai vender. É, né? Exatamente. A gente Ela falava. bateu na porta, ela fez assim. É, isso aí. Né? Então, eu vejo assim, você é um grande case nosso, né, também. Então, eu acho que foi uma parceria muito mútua de Exatamente. via de mão dupla, Sim. né? Você trouxe muito pra gente, a gente trouxe muito pra você, foi uma troca, né, que... Foi não é, né? É, né, Não ainda vai acabar, não. funciona, não vai acabar, porque isso aqui é um contrato de milênios, né? Só quando aposentar, Ih, né? não, você vai aposentar porque eu não vou. Não, uma hora você vai ter que aposentar, não tem jeito. Então, eu vejo assim, eu vejo que a gente consegue escalar muito mais, né? Hoje você está com um faturamento, né, que você chegou ali, mas a gente consegue escalar muito, Sim. mesmo você sendo uma cadeira só, Sim. né? A gente consegue trabalhar isso mais, porque hoje a gente vai trabalhar outros patamares, né, do seu atendimento ali também. E eu acho que o seu paciente também, ele tem muito a aprender com você, né? Sobre as lentes, sobre os cuidados com a saúde bucal também, né? sim. Que às vezes as pessoas não têm noção, se descuidam, Não, é. né? Então tem muita coisa pra gente aprender. E eu vejo que eles vão aprender muito no seu perfil agora também. Sim, Né? porque vão ter muitas dicas, né, que não tinha antes. Orientação que É, não tinha exatamente. antes, né? Que a gente sempre falava. O antes e depois, ele é muito persuasivo, mas ele sozinho não vende. Né? Com o tempo... E não ensina, né? Não ensina, É. sim. Dá uma A orientação gente, pro isso aí, paciente. a gente precisa ter algo a mais, né? E você, eu sei que você tem muita bagagem, né? Você tem muito a ensinar, porque não é só as lentes que a gente já falou, né? Você entende de vários outros aspectos aí também. E quando o seu paciente senta com você na cadeira, ele aprende isso, ele sabe isso. Aham. Só que hoje, quando ele olha no seu digital, ele ainda não sabe isso. Exatamente. Então a gente vai trazer isso, né, pro digital também. O que você ensina para ele ali na cadeira vai estar ali no seu digital Sim, também, Sim. né? Então vai ser Vai poder muito abrir bom. o Instagram e ver todas as informações ali sobre os assuntos. É. E vai trazer a Paola real, né, Paola? Que você não tem aquele figurino. Não né? consigo, gente. É você Ó, e você acabou, Deixa eu né? contar uma coisa aqui.
A gente até tentou, né, Camila? Tentamos. Não dá. Tentou colocar um salto, tentou colocar não sei o quê, um terno, não sei o quê. Eu falei, Camila, Não é, né? não dá, não sou eu não sou assim. Tanto que o paciente, às vezes, olha meu Instagram, fala assim, nossa, mas eu achei que você era de outro jeito, não sei o quê. Achei que você era... A paciente falou assim, achei que você era mais velha. Olha. Você é jovem. Eu falei, opa, Que bom, né? que bom, mas esse é meu jeito, eu não consigo mudar. Eu brinco muito, né? Claro que o profissionalismo existe. Sim, se Né? a hora de Mas- puxar a orelha, você puxa, Exatamente, mas eu não consigo ser diferente. né? Uhum. Todo mundo já falou comigo, você precisa ser mais séria. Gente, eu não consigo. Não sou eu. Sim. Eu sou assim. Eu acho que precisa continuar assim mesmo, né? É lógico que aos poucos, às vezes, a gente vai evoluindo um pouco, né? Vai ficando, às Vai vezes, um pensando pouquinho mais, vai ficando mais tranquila. Ouve mais e fala menos, né? Exatamente. Mas com relação às lentes, é muito mais importante você ouvir seu paciente do que você falar. Uhum. Porque você precisa saber o que ele vai falar com você, você precisa ver o que está acontecendo, saber da vida dele, Sim. por que aquele dente é escuro, o que aconteceu. Uhum. Tudo isso. Eu sei da vida de todos os meus pacientes. E acompanha, né? Exatamente. Porque tá lá, não, doutora, eu não comi nada duro, né? Não, Lá, você postou lá que você tava no comeu sim, churrasco. eu vi que você tava lá na praia comendo torresmo. É, né? Então, realmente, a gente acaba criando... Você, principalmente, né? Cria esse laço de amizade com o seu vínculo, paciente, né? Um vínculo, né? Porque é aquela coisa, o paciente, ele vai ter que voltar para as limpezas, porque a limpeza nunca vai acabar. Nunca. Né? A profilaxia, ele vai precisar fazer de 6 Sempre. meses ser sagrado. Não tem como né? fugir, não. E não é só por conta das facetas, por Não. conta da saúde bucal. Saúde bucal, exatamente. Né? Que seja fazer com você ou com o dentista, ele vai ter Vai que fazer. ter que fazer, Né? Então, assim, isso é muito legal. Ter esse contato, manter esse vínculo, né? Que é tão bom a gente saber que Sim. o paciente saiu satisfeito, né? Sim. E isso enriquece pra gente, né, Paola? É uma Sim. satisfação, assim, igual você falou. É que você queria que o paciente saísse de você hiper feliz. Me agradecesse. De agradecer. Você tá, doutora, você é Por- responsável. Exatamente. Né? É isso que eu queria e eu tô conseguindo, graças a Deus. E é isso aí. Gente, a gente vai encerrando por aqui, né? Vai ter muito conteúdo no perfil da doutora Paola. Eu vou deixar aqui abaixo o perfil dela para vocês poderem seguir, acompanhar, né? Os melhores assuntos aqui, os melhores cortes vão estar também editados de forma profissional no perfil dela, né? Ela vai trazer um novo conteúdo, uma nova abordagem, um storytelling ali para vocês no perfil dela também. Agende uma consulta, né? Entenda o que ela tem para trazer para vocês, a transformação de vida, de autoestima, de saúde bucal, tudo que ela tem para poder trazer para vocês, que é essencial, vai mudar a sua vida. Vai. Eu falo que o segundo melhor investimento, porque eu fiz, né, num segundo momento, foi as minhas lentes. Primeiro foi a plástica, né? Toda mulher sonha por uma plástica. E depois foi as lentes. Para mim foi a melhor coisa da minha vida. É porque não adianta o paciente estar satisfeito com o corpo, botox, preenchimento, cabelo, e aí né? cabelo na hora que der um sorriso, na hora que der um sorriso, o sorriso tá... Sim, Não falta. combina com aquela pessoa, Sim, entendeu? Com certeza. E eu me senti assim, quando a gente refez, né, que eu já tinha as lentes, e era a faceta, né, e aí eu fiz a lente com você, eu até senti, eu falei assim, gente, é mais fina. Sabia que eu senti isso? Eu passo a língua, você fala assim, gente, é mais fininha, né? E é uma satisfação imensa de você ver o seu sorriso completinho. Todo mundo, eu faço o podcast que as pessoas perguntam, nossa, seu sorriso é lindo. Quem fez? Doutora Paola? Eu sou a propaganda ambulante da Paola. Eu sou a propaganda ambulante da Paola. Indicou a médica. Né? E não só a médica que já fez um podcast com a gente, vários outros clientes, né, que a gente Sim. já indicou também. A gente, igual você falou, tem clientes que vão querer, pessoas que vão querer porcelana, vão querer resina. Hoje você está trazendo essas duas possibilidades, eu preciso né? ter as duas opções, né? Você sempre vai ter o paciente que quer, né? Exatamente. E as indicações, né? Corretas para cada caso. Verdade. Então, assim, gente, a gente vai encerrar por aqui. Porque se a gente não parar, se a gente não encerrar, o assunto não acaba. Fico Né? conversando Porque aqui até meia-noite. o nosso bate-papo vai embora. Que reunião com a Paola aqui, um trem flui, começa a falar de vida pessoal e traz profissionalismo e volta à vida pessoal, né? Então, o nosso assunto não acaba, gente. Mas a gente precisa entregar o podcast de hoje, né? E a gente vai deixar aqui as redes sociais da doutora Paola. E já fica aqui também um convite, né, para um próximo episódio. Porque quando ela já começar com bastante casos de porcelana, a gente vai trazer ela aqui de volta pra gente falar tudo sobre destrinchar porcelana. sobre porcelana, né?
que eu sei que a Paula vai ter muito casos para falar. Com certeza. E com essa técnica que não precisa de desgaste, não precisa de um preparo. Então, umas coisas que a gente vai querer nova, levantar né? também, coisa nova para Vitória também, né? Que são Exatamente. pouquíssimos que fazem assim, aqui em Vitória. E, gente, a gente fica por aqui, porque senão eu não vou parar de falar. Até a próxima.